custa uma análise visagista? Você sabe o valor? É um tema que as pessoas têm procurado muito. As pessoas descobriram na análise visagista um recurso altamente eficaz para ajustar a sua imagem e principalmente ajustar a imagem com menos investimento econômico. Sim, a análise visagista ela traz para você uma economia de vários itens que você faz, você usa no seu dia a dia, mas que nunca parou para fazer as contas dos custos que esses itens têm somado para você. E eu quero aqui hoje fazer essa análise com você. Uma análise visagista, ela custa, por exemplo, um item como o corte de cabelo. Você já parou para pensar o que é um corte de cabelo errado? Você já parou para pensar nos resultados que você obterá se você fizer um corte de cabelo errado? E quanto custa um corte de cabelo? Um corte de cabelo, ele custa em média de 80 a 150 reais. Um bom corte é em média de 150 reais, pelo menos aqui na minha região. E você já fez aí a sua análise de quantos cortes de cabelo você já fez de forma errada? Sim, porque você faz um corte de cabelo, para nós mulheres, eu acredito que uma média de 2 vezes por ano. Para os homens, basicamente a cada 20 dias, não é isso? 20, 30 dias. E você já parou para pensar o quanto você já investiu no seu cabelo durante esse ano? E que o corte nem sempre esteve adequado ao seu visagismo? Então vamos para outro item. Quanto custa, por exemplo, uma blusa bacana? Uma blusa com o decote adequado para o seu tipo de pescoço, com o decote adequado para o seu estilo e adequado para o seu tipo de rosto. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Já parou para pensar quanto custa uma boa blusa? E se você investiu na blusa inadequada para o seu tipo de visagismo? Já parou para pensar nisso? Então vamos mais adiante. Quanto custa, por exemplo, principalmente para as mulheres, uma boa make? Já parou para pensar quanto custa uma boa make? E é essa análise que eu quero fazer com você hoje, desses itens que nós usamos no dia a dia, usamos pelo menos em eventos, e a gente nunca para pensar e para fazer essa análise. Quanto você investiu numa boa make e a make não saiu adequada ao seu rosto, ao seu tipo de rosto, à sua idade, ao seu tom de pele, ao seu subtom de pele? Quantas vezes, me fala, quantas vezes você investiu numa make, pagou um bom valor, uma make custa aí em torno de 80 a 120 reais, e essa make não saiu adequada ao seu desenho, ao desenho do seu rosto, ao seu visagismo. Vamos mais além. Quanto custa, por exemplo, um design de sobrancelha, que você faz aí em média a cada 25, 30 dias? Quanto custa um design de sobrancelha? E quantas vezes você fez um design de sobrancelha inadequado para o seu visagismo? Quantas vezes você fez um design de sobrancelha que talvez você nem percebeu, mas a sua imagem passou a transmitir algo inadequado ao seu tipo de visagismo? Ou talvez até você percebeu, mas agora você terá que esperar aí no mínimo 6 meses para sua sobrancelha recuperar e você refazê-la de uma forma adequada. E mais adiante ainda, um design de micropigmentação, por exemplo.
que você tem aí em média de 1 ano, 2 anos para que aquela micro saia do seu rosto. E se você fez a micro de forma errada, num tom que não é adequado ao seu subtom de pele. Então, quanto custa uma análise visagista? E eu quero trazer mais alguns itens aqui para você. Por exemplo, quanto custa um design de cílios? Um design de cílio, hoje, ele custa em média de 200 a 400 reais. Então, já vou lhe pedir que você pegue um caderninho e comece a somar aí o custo desses itens que você investe durante o ano inteiro e que você ainda não parou para pensar, para somar, para avaliar o custo disso tudo, se está trazendo benefício para o seu rosto ou não, se está fazendo sobressair a sua boa imagem ou se está trazendo aí uma imagem inadequada para você. Quanto custa tudo isso? E sem falar nos preenchimentos labiais, ok? Quanto custa aí um preenchimento labial? Um preenchimento labial ele vai custar aí em torno de 800 mil reais. E aí, se você fez um preenchimento labial inadequado ao seu visagismo, já parou para pensar nisso? Qualquer preenchimento que você fez ou que você faça, ele está adequado ao seu visagismo? O visagismo nada mais é do que o estudo dos traços do seu rosto, o estudo do design do seu rosto. Então, o design de sobrancelha, o design de cílios, o design labial, preenchimento labial, ou até mesmo a micropigmentação, a pintura labial, ela depende do seu subtom de pele. E todos esses procedimentos, todos esses processos, por mais básicos que sejam, como por exemplo o design de sobrancelha, que fazemos com mais frequência, ou a make, que fazemos com muito mais frequência, ou até mesmo o seu corte de cabelo, nós fazemos em média, eu acredito, a maioria das mulheres em média de 2 vezes ao ano, investe em um bom corte, em um bom profissional de corte, mas se o profissional de corte não estiver atento ao seu design de rosto ou ao seu desejo de imagem, isso pode dar muito errado. Sem falar nos acessórios, como por exemplo o brinco. O seu brinco que você está usando, que é o mais básico do dia a dia, você está observando de acordo com o seu design de rosto, com o seu visagismo? Então soma aí, faz uma avaliação, soma o teu cabelo, teu corte de cabelo, também as luzes, quando você faz a luz, a pintura, também é bom você observar, é muito importante você observar o subtom da sua pele. Mas falando propriamente do visagismo, o seu corte de cabelo, a sua make, o seu design de sobrancelha, os seus cílios, os seus lábios, a gola da sua camisa, o decote da sua camisa. Você tem observado tudo isso? Sem contar com o óculos. É um item que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Então faz essa análise, soma tudo isso. Quanto custa um bom óculos para você pegar o seu dinheiro e jogar fora em um óculos errado? Um bom óculos ele vai custar em média de 200, 400, 1.000 e aí vai subindo, dependendo do seu desejo, aí ele pode ir subindo muito mais de preço. Juntando tudo isso, qual o valor de você comprar, por exemplo, um óculos errado? Qual o valor de você fazer um design errado na sua sobrancelha? Ou, no mínimo, inadequado? Qual o valor de tudo isso? E aí, quanto custa uma análise visagista?
É um tema que as pessoas têm procurado muito. As pessoas descobriram na análise visagista um recurso altamente eficaz para ajustar a sua imagem e principalmente ajustar a imagem com menos investimento econômico. Sim, a análise visagista ela traz para você uma economia de vários itens que você faz, você usa no seu dia a dia, mas que nunca parou para fazer as contas dos custos que esses itens têm somado para você. E eu quero aqui hoje fazer essa análise com você. Uma análise visagista, ela custa, por exemplo, um item como o corte de cabelo. Você já parou para pensar o que é um corte de cabelo errado? Você já parou para pensar nos resultados que você obterá se você fizer um corte de cabelo errado? E quanto custa um corte de cabelo? Um corte de cabelo, ele custa em média de 80 a 150 reais. Um bom corte é em média de 150 reais, pelo menos aqui na minha região. E você já fez aí a sua análise de quantos cortes de cabelo você já fez de forma errada? Sim, porque você faz um corte de cabelo, para nós mulheres, eu acredito que uma média de 2 vezes por ano. Para os homens, basicamente a cada 20 dias, não é isso? 20, 30 dias. E você já parou para pensar o quanto você já investiu no seu cabelo durante esse ano? E que o corte nem sempre esteve adequado ao seu visagismo? Então vamos para outro item. Quanto custa, por exemplo, uma blusa bacana? Uma blusa com o decote adequado para o seu tipo de pescoço, com decote adequado para o seu estilo e adequado para o seu tipo de rosto. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Já parou para pensar quanto custa uma boa blusa? E se você investiu na blusa inadequada para o seu tipo de visagismo? Já parou para pensar nisso? Então vamos mais adiante. Quanto custa, por exemplo, principalmente para as mulheres, uma boa make? Já parou para pensar quanto custa uma boa make? E é essa análise que eu quero fazer com você hoje, desses itens que nós usamos no dia a dia, usamos pelo menos em eventos, e a gente nunca para pensar e para fazer essa análise. Quanto você investiu numa boa make e a make não saiu adequada ao seu rosto, ao seu tipo de rosto, à sua idade, ao seu tom de pele, ao seu subtom de pele? Quantas vezes, me fala, quantas vezes você investiu numa make, pagou um bom valor, uma make custa aí em torno de 80 a 120 reais, e essa make não saiu adequada ao seu desenho, ao desenho do seu rosto, ao seu visagismo. Vamos mais além. Quanto custa, por exemplo, um design de sobrancelha, que você faz aí em média a cada 25, 30 dias? Quanto custa um design de sobrancelha? E quantas vezes você fez um design de sobrancelha inadequado para o seu visagismo? Quantas vezes você fez um design de sobrancelha que talvez você nem percebeu, mas a sua imagem passou a transmitir algo inadequado ao seu tipo de visagismo? Ou talvez até você percebeu, mas agora você terá que esperar aí no mínimo 6 meses para sua sobrancelha recuperar e você refazê-la de uma forma adequada. E mais adiante ainda, um design de micropigmentação, por exemplo, que você tem aí em média de 1 ano, 2 anos para
para que aquela micro saia do seu rosto, e se você fez a micro de forma errada, num tom que não é adequado ao seu subtom de pele. Então, quanto custa uma análise visagista? E eu quero trazer mais alguns itens aqui para você. Por exemplo, quanto custa um design de cílios? Um design de cílio, hoje, ele custa em média de 200 a 400 reais. Então, já vou lhe pedir que você pegue um caderninho e comece a somar aí o custo desses itens que você investe durante o ano inteiro e que você ainda não parou para pensar, para somar, para avaliar o custo disso tudo, se está trazendo benefício para o seu rosto ou não, se está fazendo sobressair a sua boa imagem ou se está trazendo aí uma imagem inadequada para você. Quanto custa tudo isso? E sem falar nos preenchimentos labiais, ok? Quanto custa aí um preenchimento labial? Um preenchimento labial ele vai custar aí em torno de 800 mil reais. E aí, se você fez um preenchimento labial inadequado ao seu visagismo, já parou para pensar nisso? Qualquer preenchimento que você fez ou que você faça, ele está adequado ao seu visagismo? O visagismo nada mais é do que o estudo dos traços do seu rosto, o estudo do design do seu rosto. Então, o design de sobrancelha, o design de cílios, o design labial, preenchimento labial, ou até mesmo a micropigmentação, a pintura labial, ela depende do seu subtom de pele. E todos esses procedimentos, todos esses processos, por mais básicos que sejam, como por exemplo, o design de sobrancelha, que fazemos com mais frequência, ou a make, que fazemos com muito mais frequência, ou até mesmo o seu corte de cabelo, nós fazemos em média, eu acredito, a maioria das mulheres em média de 2 vezes ao ano, investe em um bom corte, em um bom profissional de corte, mas se o profissional de corte não estiver atento ao seu design de rosto ou ao seu desejo de imagem, isso pode dar muito errado. Sem falar nos acessórios, como por exemplo o brinco. O seu brinco que você está usando, que é o mais básico do dia a dia, você está observando de acordo com o seu design de rosto, com o seu visagismo? Então soma aí, faz uma avaliação, soma o teu cabelo, teu corte de cabelo, também as luzes, quando você faz a luz, a pintura, também é bom você observar, é muito importante você observar o subtom da sua pele. Mas falando propriamente do visagismo, o seu corte de cabelo, a sua make, o seu design de sobrancelha, os seus cílios, os seus lábios, a gola da sua camisa, o decote da sua camisa. Você tem observado tudo isso? Sem contar com o óculos. É um item que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Então faz essa análise, soma tudo isso. Quanto custa um bom óculos para você pegar o seu dinheiro e jogar fora em um óculos errado? Um bom óculos ele vai custar em média de 200, 400, 1.000 e aí vai subindo, dependendo do seu desejo, aí ele pode ir subindo muito mais de preço. Juntando tudo isso, qual o valor de você comprar, por exemplo, um óculos errado? Qual o valor de você fazer um design errado na sua sobrancelha? Ou, no mínimo, inadequado? Qual o valor de tudo isso? E aí, quanto custa uma análise visagista? A análise visagista, ela vai
lhe ajudar, ela vai, por que não dizer, determinar qual tipo de cabelo fica melhor para você, qual o corte, qual o óculos, qual a make, qual o design de sobrancelha, qual o decote da sua roupa, da sua blusa, principalmente. A análise visagista, ela vai te ajudar a enxergar tudo isso e trazer para você, para a sua imagem, uma harmonia maior em todos os aspectos. Na análise visagista, nós, visagistas e consultores de imagem, nós usamos esse instrumento aqui, ó, para medir todo o seu rosto. É tudo medido. O tamanho da sua testa vai determinar, além do tipo de corte, vai também ajudar a você perceber qual é a sua personalidade. Por exemplo, não só o tamanho da testa, mas todas as medidas do rosto, o nariz, a sobrancelha, os olhos, a boca, tudo isso aqui tem uma medida padrão e todos nós estamos dentro dessa medida, ou aproximadamente, ou passando pouca coisa, mas existem medidas de referência. Não vou dizer aqui medidas padrões, mas eu vou falar medidas de referência. Por quê? Porque o nosso rosto, ele é assimétrico. O nosso rosto, todos sabem que ele não tem os dois lados perfeitamente iguais. Então, o trabalho do visagista é analisar todas as medidas do cliente. Mediante essas medidas, o visagista vai saber as adequações para olhos, boca, nariz, testa, cabelo. E sem contar que no trabalho de visagismo também vai entender a personalidade de cada pessoa. Todos os nossos traços faciais, eles falam muito sobre a nossa personalidade. E aí entra, além de todos esses itens que eu falei, entra também, por exemplo, o perfume. Que tipo de perfume mais te agrada? Que tipo de perfume você está usando? O perfume que você usa, ele está falando sobre a personalidade ou não? E o ambiente que você está frequentando, qual a adequação que você quer fazer? Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você quer diminuir o peso visual do seu rosto? Você quer diminuir as características fortes da sua personalidade? Tudo isso é totalmente estudado de forma a adequar e juntar ao desejo de imagem do cliente. O que você quer transmitir, tanto no seu dia a dia quanto no seu trabalho. Então, essa análise visagista, ela não vai de forma alguma fugir do que realmente você é. Pelo contrário, vai ajustar a sua imagem ao que você é e ao seu desejo de imagem. Agora, me conta se esse assunto foi importante para você, interessante, e faz aí a sua análise. De fato, quanto custa uma análise visagista, observando tudo aquilo que você comprou ou que você fez, mas acabou jogando fora ou doando, porque percebeu que todo aquele serviço que você adquiriu ou aquele acessório que você adquiriu não era perfeito, não era bom, não fazia bem para sua imagem e não era adequado aos seus traços, ao seu visagismo e às suas características de personalidade. Faça essa análise e mande um direct que eu vou te informar o quanto custa uma análise visagista. Faça essa análise, mande-me um direct que eu vou te explicar quanto custa monetariamente uma análise visagista, porque emocionalmente, em sentidos de valores, você já percebeu a essa altura o quanto custa uma análise visagista. E quando você comparar o valor com o preço, você vai ver que você vai se surpreender por tantos benefícios que a análise visagista te trará e também pelo valor
o preço tão simbólico que é uma análise visagista, mediante todas essas observações que eu fiz aqui para você. Então, um beijo no coração.